Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos calcular o custo de capital de uma empresa. Então nós vamos entender o caminho para calcular o custo de capital partindo já das informações que a empresa tem da composição de capital dela e do custo de cada um dos recursos que está investido nela. Okay? Então vamos à seguinte situação problema. A sociedade empresária ABC está solicitando capital de terceiros para fazer um investimento importante em seu negócio. Então, ela está buscando capital de terceiros para ela fazer um investimento. Como auditor, você deve analisar se a sociedade empresária está de acordo com as normas para ser selecionada por um programa de direcionamento de recursos. Então, observem que há um programa de direcionamento de recursos e você está como auditor para fazer essa análise. Para ser selecionada, a empresa tem que ter um custo de capital de, no máximo, 5%. Então, ela tem que ter um custo de capital igual ou inferior a 5% para que ela possa ser selecionada nesse programa de concessão de crédito. E aí as informações são: a taxa de remuneração das debêntures é de 3%. Os juros do empréstimo são de 5%. O financiamento, 2%. As ações ordinárias exigem 6% e as ações preferenciais, 7%. Assuma que não há incidência de impostos. Considere que a sociedade empresária tem o seguinte balanço patrimonial. Então, aqui a gente tem o balanço desta empresa, obviamente, do lado do passivo, e patrimônio líquido, que nós estamos analisando custo de capital, nós estamos analisando estrutura de capital. E aí aqui a gente tem as debêntures, os empréstimos, os financiamentos, as ações ordinárias, as ações preferenciais e o custo para cada um desses recursos. Como que nós vamos calcular o custo de capital? O custo de capital que nós iremos calcular é o custo médio ponderado de capital, também conhecido como WACC. E aí aqui a gente tem a fórmula do WACC, do custo médio ponderado de capital. É o custo de capital de terceiros vezes o percentual de capital de terceiros. Observem que é o custo de capital ponderado pela quantidade, pelo percentual na quantidade. O custo de capital próprio ponderado pela quantidade de recurso próprio. No caso da empresa que nós estamos analisando, ela tem mais de uma fonte de recurso de capital de terceiros e tem mais de uma fonte de recurso de capital próprio. Então, nós vamos ter que separar cada uma delas, cada fonte pela sua porcentagem, quanto que cada fonte representa, para daí nós calcularmos o custo médio ponderado de capital dessa organização. Então, observem, aqui tem o balanço. Então, nós temos a seguinte informação: debênture, os empréstimos, os financiamentos, as ações ordinárias, as ações preferenciais. Quais são as informações que nós precisamos? Nós precisamos do percentual de cada uma dessas fontes de recurso e do custo de cada uma dessas fontes de recurso. Qual que é o percentual? Observem que o total do ativo e do passivo dessa empresa, o passivo mais patrimônio líquido, é 100. Então, nós conseguimos aqui calcular o percentual de cada um deles. Então, por exemplo, a debênture é 20 mil. Então, a empresa tem como fonte de recursos, por meio das debêntures, 20 mil. E ela tem 100 mil no passivo mais patrimônio líquido. Então, 20 dividido por 100 vai dar 20%. Então, as debêntures representam 20% do capital. Os empréstimos representam 30%, o financiamento 10%, as ações ordinárias 30% e as ações preferenciais 10%. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada um desses valores e dividindo pelo total. Nesse caso, para facilitar a nossa visualização, o total é 100. Então, 20 dividido por 100 dá 20%. Nesse caso, a gente está colocando em porcentagem, mas se eu pegar 20 dividido por 100, vai dar 0,2. Então, 0,20.
Esse aqui 0,30 no caso dos empréstimos. No caso dos financiamentos, 0,10. No caso das ações ordinárias, 0,30. E no caso das ações preferenciais, 0,10. Agora, a gente precisa do custo do capital de cada uma dessas fontes de recurso e nós vamos multiplicar. Então, aqui a gente tem a porcentagem do capital no total. E a gente precisa multiplicar pelo custo do capital. No caso do capital de terceiros, no caso do capital próprio. Qual que é o custo da debênture? Então, vamos lá na fonte. No exercício fala o seguinte, ó, a remuneração das debêntures é 3%. Então, nós vamos colocar aqui 3%. Lembrando que para nós calcularmos, nós não devemos colocar em porcentagem, sempre em número absoluto. Então, 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100, que vai dar 0,03. Então, já vou colocar aqui dessa forma. Então, 0,03. Qual que é o custo dos empréstimos? O custo dos empréstimos, 5%. Então, nós temos o custo dos empréstimos em 5%. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, 0,05. Observem que eu dividi por 100. O custo do financiamento, 2%. Então, nós vamos agora colocar o financiamento aqui vezes 0,02. O custo das ações ordinárias. As ações ordinárias, o custo é de 6% e das ações preferenciais 7%. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, ações ordinárias 0,06 e ações preferenciais 0,07. Bom, e agora? Agora a gente calcula o custo ponderado. E para calcular o custo ponderado, a gente vai pegar e multiplicar cada uma dessas fontes de recurso, o percentual da fonte, pelo custo daquela respectiva fonte. Então, 0,20 vezes 0,03 vai dar quanto? Então, vamos à calculadora para a gente poder calcular o custo de capital de cada uma dessas fontes de recurso. Então, nós temos que as debêntures elas representam 20% do capital e tem um custo de 0,03. Então, vamos aqui, 0,20% vezes 0,03. E a gente multiplica. Vai dar 0,006. Então, as debêntures, o custo das debêntures, no caso dessa empresa, é de 0,006. E no caso do empréstimos? O empréstimo é 30% a 0,05. Então, 0,3 vezes 0,05. Vai dar 0,015. Então, 0,015. Agora, vamos fazer isso para o financiamento, que é 10%, né? 0,10 vezes 0,02. Então, 0,10 vezes 0,02. Vai dar 0,002. 0,002. Agora, as ações ordinárias, que é 30% a 6%. Então, 0,06, que é a taxa de juros, vezes 0,3, que é o percentual. Vai dar 0,018. 0,018. E, para finalizar, 10% das ações preferenciais a 7%. Então, 0,10 vezes 0,07, que vai dar 0,007. Então, 0,007. Agora, o que a gente faz? A gente soma essas informações e aí nós temos o custo médio ponderado de capital, ou o WACC. Que vai ser de quanto? Então, vamos lá. Somando, 0,07 é o último, mais 0,18. Então, 0,018
0,018 mais 0,002, 0,002 mais 0,015 mais 0,06, 0,048. Então, 0,048. Multiplicando por 100, a gente vai achar um custo de capital de 4,8% no período de um ano. Então, a resposta é: esta empresa tem um custo de capital menor do que 5%, consequentemente, ela atende às exigências para participar do programa de direcionamento de recursos que ela está se propondo a participar. Ok? Então, observem que nós calculamos aqui o custo de capital considerando o custo de cada uma das fontes de recurso ponderado pela quanto que aquela fonte de recurso representa no todo. Então, calculamos a porcentagem, quanto que cada fonte de recurso representa no todo do passivo mais patrimônio líquido, e multiplicamos pelos seus respectivos custos de capital. Ok? Bom, pessoal, é isso e até mais.